Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 15h30, hoje é quarta-feira, nós estamos começando essa live, esse momento bom samaritano. Vamos esperar as pessoas chegarem para a gente poder cumprimentar as pessoas, né? Recebê-las. Ô Luísa, minha prima, tudo bem? Paz e bem, Luísa. Fátima, seja bem-vinda. Maria Alice, paz e bem. Né? Hoje eu pus um título assim, provocativo, né? Fátima também, outra Fátima, paz e bem. Boa tarde, Fátima. Hoje eu pus um título provocativo. E ele tem um motivo assim, muito especial, porque acho que tem muito a ver com algumas coisas que a gente viu e tem visto mais. Ô Leonardo, meu filho, paz e bem, meu filho. Tudo tranquilo? Sabe, hoje eu acho que o Evangelho tem uma grande lição para gente, hoje, sabe? Né? Porque eu vejo que tem um grupo de pessoas que está indo muito contra essa visão. Então acho que é importante a gente aprender isso hoje, né, para a gente seguir o caminho que Jesus nos ensinou a seguir. Né? Porque as coisas às vezes ficam complicadas. Fátima, o Evangelho é lindo hoje. Ah, que bom. Né? É interessante hoje. Hoje tem uma série de coisas, né, para a gente ouvir. Né? E assim, principalmente, eu acho que é uma regra de conduta que está sendo muito quebrada. Né? Assim, as pessoas estão desaprendendo a fazer isso. Então, acho que é importante que a gente aproveite esse momento, né? E a gente utilize esse espaço. Ô, Denise, paz e bem, Denise. Seja bem-vinda. Né? Por isso que é importante que a gente aproveite, né? O tempo todo eu tenho usado essas lives para a gente conhecer a palavra. A partir do momento que a gente começou a migrar para essa live, Momento Bom Samaritano. Oi, Algarte, seja bem-vindo, paz e bem. Esse Momento Bom Samaritano, que eu ainda estou com uma dificuldade de adaptação lá na outra tecnologia, então por enquanto eu estou aqui, né? Fátima está com saudade da Denise. Eu estou com saudade de vocês todos, né? Entendeu? Porque é tudo longe, né? Tá todo mundo longe, todo mundo em casa, é assim mesmo, a gente fica meio que saudoso, né? Mas vamos tocando, que a gente está no primeiro momento, no momento da acolhida das pessoas. Daqui a pouco a gente vai começar o segundo momento, o momento da leitura e reflexão, né? A bem da verdade, ontem eu não consegui fazer a live, né? Porque ontem eu estive, através da telemedicina, atendendo presos, né? E aí vocês imaginam, né, que eu fiquei de umas 4h30 atendendo preso. Aí terminou, tinha que fazer tudo quanto é ficha, tudo quanto era receita para mandar tudo, aí até isso acabar, entendeu? Já viu, né? Djalma, Duraci, paz e bem. Igor me gosta. Oi, Igor, tudo bem? Seja bem-vindo. Paz e bem.
né? Nós estamos aí nas nossas atividades, né? Recebendo as pessoas. Né? Hoje a gente tem um evangelho provocativo. Eu ainda pus um título mais provocativo ainda, né? Assim, muito do que eu faço às vezes de pregação é baseado no que eu vejo, como eu vejo as pessoas se comportando, como eu vejo situações que ocorrem no dia a dia, né? Porque eu acho que a gente tem que usar a palavra para pautar o nosso dia a dia, pautar a forma como a gente se comporta. Então, eu faço essa estratégia, tá? Bom, vamos começar? Vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se teu irmão peca contra ti, vai corrigi-lo. Mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Carla, o Marcelo e a Celinha entraram, paz e bem, para os 3. Essa leitura, ela tem uma coisa muito interessante, porque eu vejo que nós estamos tendo esse problema na nossa vida, né? Enquanto eu estou aqui começando a falar, o Paulo Pinto entrou. Seja bem-vindo, Paulo Pinto. Paz e bem para você. Né? Mais gente. Canil Altalice. Manuel e Ângela. Paz e bem para vocês também. Olha só, pessoal. Vamos entender uma coisa aqui. Né? Era muito comum na época, né, a exclusão das pessoas. Então você olhava assim, fulano está excluído. Né? Talvez a forma assim, mais fácil de vocês pensarem em exclusão é o leproso. Né? Fulano é leproso, está excluído, fora. Mas, na verdade, a regra da exclusão na sociedade, ainda mais nas comunidades do primeiro século no Oriente, eram regras muito mais comuns do que a gente pensava. Né? Um pagão ou um pecador público, por exemplo, não tinha um monte de direitos. Ele perdia um monte de direitos numa cidade predominantemente judaica, numa cidade judaica. Né? Vamos entender que na época de Jesus não existia países. Tá? Israel não era um país. Israel era um conjunto de cidades que seguiam o mesmo credo. Tá? E tudo que não fosse aquele conjunto de cidade era pagão. Ponto. Tá? Então, assim, quando chegava alguém que não era judeu e ia viver, por exemplo, em Belém, as pessoas não queriam, por exemplo, deixar ele comprar uma casa. Ele estava excluído. E se você fosse excluído da comunidade, você também não poderia, por exemplo, votar nas coisas.
Tá? Então, é necessário a gente entender que existia isso. Só que Jesus vira e fala bem assim, tá? Vai devagar com a dor que o santo é de barro. Não sai excluindo todo mundo, não. Não sai agindo de forma intempestiva. Né? Ele fala muito claramente, a primeira correção você faz escondido. Fátima, que horror! Fátima, é a realidade, a gente tem que entender a realidade onde isso foi escrito para a gente entender o que Jesus está pregando aqui. E isso é importante porque isso tem a ver com a nossa vida hoje. Né? Porque, olha bem, o que ele fala? Primeiro, você tenta corrigir as pessoas sozinho. Só você e ela, sem ninguém saber. Depois, você busca 2 ou 3 pessoas para estar com você. Aqui é até interessante, porque naquela região não era possível, naquela época, uma acusação que não houvesse pelo menos 2 ou 3 testemunhas do ato. Está entendendo? Ou seja, eu não podia virar e dizer assim, eu vi que fulano roubou isso. Eu não podia fazer isso. Eu tinha que trazer pelo menos mais 2 pessoas. Né? Lembrando uma coisa importante, que naquela época pessoa era homem adulto. Né? Qualquer criança ou qualquer mulher não era testemunha válida numa questão como essa. Mas esse era o aspecto legal. Aqui Jesus não faz essa observação, ele não fala 1 ou 2 homens, ele fala 1 ou 2 pessoas. Observe então que Jesus já está mudando um pouco a forma da coisa ser feita. Né? E ele pede que a pessoa que tenha esse grupo para conversar com ele. Isso é especialmente interessante se você pensar o final desse evangelho. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, olha bem, se eu vou conversar com um amigo meu que está em erro, e levo mais 2 comigo, ou 3, né? Eu estou trazendo Jesus para essa discussão. Entendem isso? Né? E vai mais além. Se nem isso resolver, aí você procura a igreja. Se nem a igreja ouvir, aí não tem mais jeito. Lembrando que aqui, a ideia de igreja aqui não é a ideia que nós temos hoje. A ideia aqui é da assembleia reunida. Né? A palavra igreja, como nós entendemos hoje, não é a palavra igreja que está aqui. Mas por que eu estou falando que isso é importante? Porque hoje em dia, nós temos visto algumas pessoas que atribuem para si a autorização de acusar e inquirir o outro. Né? Inclusive, assim, nas redes sociais, né? YouTube, principalmente no YouTube, mas eu vejo isso aqui no Instagram, eu vejo isso no Facebook, eu vejo isso no Twitter, né? Vejo isso de forma generalizada no WhatsApp. Né? Eu vejo de forma generalizada as pessoas falando abertamente e acusando os outros abertamente. Fulano fez isso. Então isso está errado, fulano está errado, não sei o quê. Aí vira e mexe, alguém manda isso para mim. A primeira pergunta que eu faço é assim, mas ele falou com fulano? Entendem isso? Porque mesmo que eu esteja errado, mesmo que algum de vocês esteja errado, o certo não é a gente sair e acusar a pessoa, dizer que a pessoa está errada, formular até condenação para essas pessoas, né? Só porque elas tinham um erro. Você não sabe
você tem que primeiro procurar a pessoa, né? Antes de qualquer coisa, você tem que falar com a pessoa, né? De vez em quando você vê aí algumas pessoas aí, ó, agora acho que o nome é influenciador digital, né? Que vira e fala assim, fulano está errado, fulano fez isso, isso está errado. Você só pode fazer uma acusação pública depois que você conversou com a pessoa e a pessoa não aceitou isso, né? Principalmente comentários racistas. Sim, sim. A gente tem de tudo, sabe, Fátima? Né? Eu não gosto de dar assim, exemplos, né? Mas eu acho que é importante. Por exemplo, tem um determinado site que praticamente comemorou a morte de um bispo. Oi, Ângelo, tudo bem? Seja bem-vindo, paz e bem. O site, assim, praticamente comemorou a morte de um bispo. Entendeu? E pior, já conhecendo, né, o site já julgou o bispo, já condenou o bispo e já mandou o bispo para o inferno, né? Sobre o nosso Papa também, bom exemplo, né? Você tem algumas pessoas, né, que dizem que o Papa é herege. Bom, primeiro, se a gente for pensar a igreja, a pessoa já se deu o direito de julgar aquele que veio para substituir Jesus. Tudo bem, se ele for um protestante, ele não tem essa visão, mas se ele for um católico, tem algo de errado, né? Mas assim, o cara conversou com o Papa, levou pessoas para conversar com o Papa antes de dizer que ele é herege. Algarte, a moda hoje é ser acusado de comunicício. Isso é também uma acusação muito comum. Antigamente eu era chamado de comunista, agora eu tenho sido chamado de ecossocialista, seja lá o que for um ecossocialista, eu ainda não achei isso no dicionário. Mas, novamente, né, vira e mexe eu vejo as pessoas falando, não, você falou isso porque você é um ecossocialista, mas você já me condenou em público, você não veio conversar comigo no privado ainda? Você discorda de mim? Vem conversar, vamos ver aonde eu estou errado. Porque eu posso estar errado. O problema é que a gente deve corrigir o nosso irmão primeiro, em particular. Primeiro a gente deve tentar nem corrigir. Primeiro a gente deve tentar entender o que o nosso irmão está falando. Né? Depois que a gente entendeu, a gente deve fazer um momento de pensar, ou será que eu estou errado? Ou será apenas que nós dois nos entendemos? Porque isso acontece. Né? E isso é muito importante. Né? Por exemplo, eu posso virar para vocês e dizer assim, a Bíblia diz que Deus não existe. Como é, Bernardo? Tem um versículo do Salmo que diz, Deus não existe. Aí o Ângelo, que é um conhecedor profundo dos Salmos, não, Bernardo, você está errado. O versículo diz, o estudo diz, Deus não existe. Ou seja, o versículo está dizendo assim, o burro diz, Deus não existe. Entendem? Né? Isso eu estava errado. Mas eu posso virar para vocês, e isso, para mim, é uma verdade, é que Deus não existe. Bernardo, como assim? Você, um homem de fé, diz que Deus não existe? Aí eu tenho que explicar para você. Deus não existe porque, se ele existir, em algum momento, ele não existiu. E se ele existe hoje, em algum momento, ele vai deixar de existir. Porque a existência é necessariamente finita.
Então, eu vou dizer que Deus é. Isso é um conceito de filosofia grega. Eu estou usando um conceito de Aristóteles para fazer uma fala. O problema é que, se a gente não tiver essa conversa que a gente está tendo, se você pegar só minha frase e dizer que eu digo que Deus não existe, as pessoas vão ter duas reações possíveis. Uma é o Bernardo enlouqueceu, uma possibilidade. A outra é sai gritando na internet, pega esse pedacinho dessa live inteira, onde eu digo que Deus não existe, e fica mostrando aí, põe no YouTube, toca um banjo, faz uma gritaria, põe uma voz rouca, põe chifrinho na minha cabeça e por aí vai. O maior problema desse tipo de conduta, dessa forma que a pessoa se dá o direito de inquirir publicamente os outros, questionar publicamente, é porque, né, aqueles que seguem a Jesus, eles não são um grupo uniforme de pessoas, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, duas Fátimas. As duas Fátimas não são iguais, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Algarte e o Ângelo, e eles não são iguais, né? Muito menos são parecidos com o Paulo, que está na live, ou com o Manuel. Nós não somos pessoas iguais, nós não temos ações iguais na comunidade, né? Minha prima Luísa e a Carla são pessoas que eu adoro, gosto muito das duas, mas elas são absolutamente diferentes. E qual o problema disso? Né? É essencial que a gente quebre essa necessidade de ter uma única visão. Né? João 23, o Papa João 23, numa das suas encíclicas, ele cita uma frase que ele até alerta, que a gente não sabe muito bem de quem é, né, que fala assim: nas coisas necessárias, unidade. Nas outras, liberdade. Em todas, caridade. Entende? A Carla falou alguma coisa aqui. É dessa forma que surgem os fakes. Depende, né? Depende, porque tem gente que faz fake de maldade. Tem gente que faz fake de forma má, de forma a influenciar as pessoas, é uma atitude perversa. Tem gente que faz fake assim de brincadeira, e tem gente que faz fake de burrice mesmo, mas a gente tem que tomar cuidado. Tem muita gente criando fake news aí que é mentirosa. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Lembrando, pessoal, que mentir é um pecado. E se a sua mentira coloca em risco a integridade, a vida, a dignidade de uma pessoa, é um pecado muito grave, tá? Mas tem uns que são distorcidos. Isso, tem verdade. Tem gente que distorce, tem gente, sim, exatamente, Carla, você está certo. Você está certíssimo, mas tem gente que distorce, né? Vocês veem aqui, exatamente isso. A Carla falou uma coisa, eu fiz uma consideração, ela me mostrou o que ela está falando, eu estou concordando com ela, né? Fátima, o ser humano é mau. Não, não é mau, não, Fátima. O ser humano é bom. Eu vivo dando o exemplo mais simples do mundo. Quando a pessoa é muito má, muito cruel, muito perversa, a gente diz que ela é desumana, né? Ou seja, ela não é humana. A maldade não é própria do ser humano. O problema é que algumas pessoas estão preocupadas com outras coisas mais do que a vida, do que a dignidade, do que a comunidade que vivem, né? Mais preocupadas com algumas coisas do que ter os outros perto de si, e aí elas saem do nosso caminho de humanidade, né? Mas aqui, pessoal, é importante a gente entender isso, que nós podemos ter uma diversidade de opiniões, de formas de agir, uma diversidade até de formas de nós nos relacionarmos entre si, né? Entendia que o ser humano seria mau e bom apenas Deus.
Mas nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Algarve? Não fomos? Não é? Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como nós podemos ser maus? Se nós somos maus, se o ser humano é mau, como Jesus, que é supremo bem, suprema misericórdia, supremo amor, poderia se encarnar em nós? Né? Se a queda, se o pecado de Adão e Eva tivesse desnaturado absolutamente o ser humano, seria impossível ao puro habitar o impuro. Né? E aqui eu estou pedindo socorro, assim, eu estou falando isso para vocês, eu estou pedindo socorro abertamente a um pagão. Um tal de Aristóteles, que eu citei agora há pouco. Né? Aprendi muito sobre Aristóteles com meu avô, Gladstone. Né? Ele falava muito, me explicava muita coisa disso. Né? E aí eu lucrei muito com isso. Né? Eu faço, inclusive, quando é a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, eu tenho uma homilia toda estruturada, baseada no pensamento de Aristóteles. Só que eu não escrevi ela. Então vou ter que algum dia parar e escrever para ficar ela guardadinha, bonitinha. Né? Mas o que eu quero que a gente entenda é o seguinte, que a diversidade nos torna fortes e não fracos. Né? As diferenças entre nós são motivos de força e nós devemos cuidar dessas diferenças. Né? Paulo, inclusive, fala isso: se todos são olhos, quem iria ouvir? Né? Entendem isso? Nós temos que pensar a cada momento que não é necessário que essa igreja seja uma única coisa, uma única forma. Oi, Bruno, tudo bem? Como é que você está? Paz e bem. Então a gente tem que parar com essa visão e a gente tem que entender que a unidade entre nós é mais importante do que a gente estar certo. É mais importante nós estarmos unidos do que nós estarmos nos dando o direito de avaliar quem está certo ou está errado. Né? Cada vez mais eu quero menos saber se o meu irmão está certo ou está errado. Eu quero cada vez mais entender o que o meu irmão diz, mesmo que eu não concorde. Né? Eu acho que é uma coisa assim que a gente seria um grande exemplo de seguimento de Jesus quando você está num debate, por exemplo, no Facebook ou no Twitter, e a pessoa fala uma coisa que você não concorda, mas como que ela escreveu é bom, é bem feito, é bonito, é arrumado, que você curta aquele comentário, mesmo você não concordando. Porque você tem que reconhecer que mesmo que a pessoa esteja errada, ela tem um valor. E é isso talvez que seja a grande mensagem de Jesus. Não sai excluindo as pessoas, não sai condenando as pessoas, não sai acusando as pessoas, muito menos em público. Porque a unidade entre nós é mais importante do que isso. A forma de nós sermos diversos nas diversas situações de vida que a gente vive é muito mais importante do que a gente estar certo ou estar errado. Até porque a qualquer momento nós podemos nos corrigir. Mas a cisão, a briga, a quebra entre duas ou mais pessoas pode nunca ser corrigida. Sabe? Pode ser que é uma palavra difícil, uma palavra dura, naquele momento possa criar um abismo tão grande entre você e o seu irmão, que vocês nunca mais possam pôr uma ponte. E aí, pessoal, a gente tem que pensar o que é mais importante, eu ter o meu irmão do meu lado e no futuro a gente chega a um denominador comum, ou eu perder o meu irmão. Né? Então, assim, pessoal, vamos acima de tudo,
Entender que mais importante do que outras coisas para nós que queremos seguir Jesus é seguirmos na unidade, é seguirmos juntos. Mesmo que a gente tenha que tolerar um pouquinho o erro de um pouquinho o erro de outro, mesmo que a gente não concorde com aquilo que o irmão colocou, a gente só precisa ter unidade naquilo que for essencial, naquilo que for certo entre nós. O que não for essencial, vamos dar liberdade aos nossos irmãos que discordem da gente. Em tudo, mesmo quando nós estivermos cobertos de razão, nós temos que ter caridade. Então, pessoal, isso é essencial. Temos que procurar ter o coração de Jesus. Perfeito, Fátima, exatamente. Né? Tem um poema, quero olhar a todos como com os olhos de Deus. E por isso ver apenas a beleza de cada um. Né? É por aí mesmo. Nós temos que ter as nossas relações com o coração de Jesus, que é um coração manso, humilde, misericordioso e solidário. Isso é que é essencial entre nós. É cada vez mais importante que nós tenhamos essa proposta, essa relação entre nós. Tá? Então, acima de tudo, mesmo quando os nossos irmãos estiverem errados, mesmo que nós tenhamos certeza que eles estejam errados, que nada seja motivo de exclusão, nada seja motivo de afastamento, né? Que nada retire a dignidade, nada possa ser motivo de desunião entre nós. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? O que eu tinha pensado a partir desse evangelho era isso. Então, assim, eu não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, quer trazer algo para a gente pensar, discutir, conversar, né? Não sei. Se alguém quiser, por favor, pode se manifestar. Pedir perdão não faz mal a ninguém. É verdade, é verdade. Não é verdade. E você sabe, Carla, que eu hoje em dia acho até que a gente tinha que pensar até que às vezes a gente pode estar certo e ter que pedir perdão. Porque se eu vou lá e faço uma fala muito dura, muito violenta, muito agressiva, né, eu errei. Então, também, às vezes, mesmo estando certo, eu tenho que pedir perdão, né? Eu dou um beijo, mozinho. Pode deixar, Manuel. Muito. Ah, Fátima, a gente está aí para fazer. Eu não faço nada demais, não. Eu divido muito o que eu já recebi, né? Com vocês. Estamos aqui para isso. Minha prima. Muito bom, amei. Ah, obrigado, Luísa. Muito obrigado. Fiquei contente de te ver hoje. A Carla concordou com essa questão que eu coloquei, que às vezes mesmo certo a gente erra, né? Que bom. Sabe, a gente aprende muito isso, né? Às vezes a gente aprende... nem tudo o que eu falo, assim, se você dissesse, Bernardo, há 10 anos atrás você era assim, provavelmente não. A gente vai aprendendo, a gente vai... Seguir a Jesus é um caminho, então a gente vai melhorando a cada dia, a cada passo, a cada momento. Tá? A gente não pense que a gente nasce pronto, não. A gente se torna pronto de um momento para o outro. Ninguém fica pronto de um momento para o outro, né? Perfeitas suas colocações, diz a Fátima. Sabe as palavras. Tem que ter mansidão. Sim, concordo, Fátima. Aliás, eu digo que se você escolhe o caminho da agressividade, da violência, você já tá no risco, né? Nosso ministério é do amor. O julgamento pertence a Deus. Gostei, Ângelo, gostei. Você está certo. Nosso ministério é do amor. Acima de tudo, ame, né? Se não houver amor, de nada adianta. Eu até já falei algumas vezes isso, né? Ame, ame, ame. E se na dúvida você estiver, não souber o que fazer, né? Porque o amor é uma chave. O amor, se você ama, você não erra.
Tá? Pensem sempre nisso. Nem sempre na prática é igual à teoria. Claro que não, claro que não. Esse é que é o problema, né? Eu costumo dizer, eu até já falei isso aqui. Né? É que é fácil. Não é fácil, não. E assim, por isso que eu digo para vocês, eu várias vezes já perdi a calma, já fui agressivo, né? Várias vezes eu tomei decisões intempestivas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Mas é por isso, Manuel, que eu falo que a gente tem que seguir um caminho. Né? A vida de quem segue a Jesus é um caminho. Né? Quando a gente estiver pronto, a gente se encontra com Jesus. A gente só está pronto no fim da caminhada. Tá? Então, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, eu até falo que às vezes eu vejo pessoas assim que eu fico olhando, meu Deus do céu, como esse sujeito está mais adiantado que eu. Olha, pisaram no calo dele com os 2 pés e ele não ficou assim irritado. Eu fico impressionado. Tem gente que eu acho assim fantástica. Né? É muito bom estar no caminho de Jesus. Eu concordo, Fátima. Né? Mas é isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que a gente está num caminho e assim a gente erra. E justamente de vez em quando eu falo isso. Você gostaria que quando você fizesse um erro, o pessoal pusesse holofote em você, colocasse chifrinho de diabo, essas coisas? Queria ter essa calmaria? Eu não tenho. Você, olha, Algarte, eu de vez em quando, não raro, se vira e mexe, eu perco a calma também, né? Então hoje em dia eu já sei esconder melhor. Né, eu brinco, né, que eu ponho meu leão de jejum para ele não ficar aparecendo muito, mas de vez em quando ele cria umas confusões, ruge, grita, é um perigo. Né? Tá? A gente tem que aprender. Né? A gente tem que aprender a se controlar. Né? E acima de tudo, a gente tem que aprender a se controlar pelo motivo certo. A gente se controla para que a gente possa cuidar dos outros, né? A gente se controla porque o outro é Jesus. Mesmo quando ele está errado, ele é Jesus. Tá? Mesmo que ele tenha cometido o maior pecado do mundo, ele é Jesus e nós temos que tratá-lo como tal. Bom, pessoal, vou me despedir de vocês, dando a minha bênção e aguardando vocês amanhã de novo às 15h30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Que a alegria do Senhor seja hoje e sempre a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal, até amanhã.